Bom dia, galera, beleza? Bom dia, professor. Bom dia, amor. Quando vocês vão colocando os nomes aí direitinho, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Organizar tudo para nós começarmos logo. Vou falar com vocês um pouquinho hoje de tipologias textuais e gêneros textuais, aquela diferença clássica da tipologia, né? São 6 tipos de textos específicos, né? E dentro dessas 5 tipologias textuais, né, isso vão ter um leque muito mais amplo, muito maior, né, de gêneros textuais. É importante que saibamos, né, identificar todos os gêneros textuais para uma questão de vestibular, uma questão de concurso, fica muito mais fácil para nós interpretarmos aquele texto, né? Até porque nós vamos entender a estrutura daquele gênero textual, beleza? Então, vou ter uma redação para vocês logo no início, vou trabalhar um pouquinho dessa diferença, né? São 5 tipologias, né? Dissertação, narração, texto injuntivo, injunção, né? Exposição, expositivo. Então, a gramática traz para nós, na verdade, né? São 5 tipologias principais. Na verdade, são 3 principais, né? Narração, descrição e dissertação. Mas ela inclui mais 2 tipologias textuais. Então, partindo delas, vamos ter, né, os gêneros textuais que vão se encaixar, né, vão sempre estar ligados a cada um, né, tipo de texto, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela para nós iniciarmos nossa aula de hoje. Fica muito mais fácil de nós interpretarmos um texto, né, quando nós entendemos, né, reconhecemos aquele gênero textual e a que tipologia pertence. Nós temos vamos ter, né, uma ideia da estrutura, de onde achar as respostas, fica muito mais fácil para nós. Deixa eu só... Brincou. Gente, se minha voz estiver muito ruim, vocês avisam. Eu acordei muito mal, cara. Acho que eu tô até que se lancei nesse negócio de coronavírus. Estou com muita dor na cabeça, dores no corpo, na garganta. Eu dei aula à noite ontem, né, num curso de trabalho à noite. E só me avise se compartilhou a tela com vocês aí, meus amores, por favor. Eu tô com muita dor na garganta, tá? Compartilhou aí com vocês a tela, meus amores. Não se esqueçam de colocar os nomes, por favor, para mim. Compartilhou. Obrigado. É a Carol, né, nega? Uhum. Tamo junto, negão. Então vamos lá. Então, em nossa sociedade, lidamos o tempo todo, né, com textos. E muitas vezes, né, nem nos damos conta. Né? Eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Então, para quem tiver, pô, professor, se eu não ficar cobrando alguma coisa relacionada a livro, né, eu vou passar para livro sim, só que nós adiantamos bem o conteúdo. Né? Vocês lembram que eu adiantei bastante o conteúdo, a matéria que vai ser cobrado, vai aparecer para vocês, né, tanto no simulado, ligado à língua portuguesa, né, quanto a nossa prova, vai ser matéria que nós já vimos já. Então, vou fazer uma revisão, voltar aqueles conteúdos de forma meio que en passant, para passar para vocês, tranquilo? Esse conteúdo que eu estou dando a vocês hoje é um conteúdo importante porque, né, aparece para nós, né, nos vestibulares, no Enem, né, questões cobrando, né, o entendimento nosso em relação aos gêneros textuais, né, e incorporá-los, né, integrá-los a cada tipo de texto específico,
Eu acho que é um conteúdo importante, por isso estou abordando com vocês hoje, né, nessa parte de redação. Beleza? Então, eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Vou pular aqui para nós, porque nós temos 2 tempos, só o outro é só o final, né? Então, chamamos de texto, né, tudo aquilo que comunica, que possui sentido. Né? Os textos podem se apresentar de forma verbal, escritos, né, ou falados, ou não verbal, em forma de imagens ou sons. Né? Eles são agrupados de 2 formas distintas, né, em gêneros e em tipologias. É importante que nós saibamos diferenciar. Tipologia é uma coisa, gênero é outra. Tipologia, né, é algo muito mais, vamos dizer assim, muito mais... Acho que é muito mais específico, né, cara? Acho que o gênero vai mais generalizar, eu acho, né? Eu vou ter aquela tipologia específica e dentro dela diversos gêneros textuais que vão se enquadrar, né? Que vão fazer parte daquela tipologia, certo? É como se nós voltássemos a estudar, por exemplo, substantivo comum, próprio, meio que assim, eu vou meio que especificar, na verdade. Por exemplo, aqui eu tenho tipologia, repara que é um guarda-roupa, né, cara? Um closer, né, sei lá, com diversas roupas, né? Tipologias textuais. E aqui eu vou ter os gêneros, né, específicos. Cada gênero vai se enquadrar em cada tipologia textual. Meio que trazendo uma analogia, né, para tentar explicar a vocês de um modo através dessa imagem aqui, tipologia versus gêneros. Eu vou ter o texto, né, a tipologia dissertação, dissertativa, e dentro dela eu vou tirar, né, o artigo de opinião, eu vou tirar, na verdade, né, a dissertação argumentativa, eu vou tirar a carta argumentativa, são gêneros textuais que vão partir, né, dessa tipologia chamada por nós de dissertação, né, dissertativa. Tranquilo? Por favor, caso você não esteja entendendo, por favor, falem comigo, amores. Então, comumente, relatamos sobre um acontecimento, um fato presenciado ou ocorrido conosco, expomos nossa opinião sobre determinado assunto, ou descrevemos algum lugar pelo qual visitamos e ainda fazemos um retrato, né, verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. Né? Era de fundamental importância sabermos, né, classificar os textos dos quais travamos convivência no nosso dia a dia. Então, para isso, precisamos saber que existem tipos textuais de gêneros textuais. E essa diferença para nós, tá? Então, quando eu falo em tipologia textual, meus amores, né, eu falo basicamente nessas 5, né, nessas 5 tipologias textuais, né? Nas situações corriqueiras, classificamos, né, os nossos textos naquela tradicional tipologia. Então, narração, né, descrição, dissertação, exposição e injunção. Então, são 5 diferentes tipologias e dentro delas vamos ter infinitos, né, gêneros textuais, perfeito? Principalmente na narração, né? Eu vou conseguir encaixar muito mais gêneros textuais dentro da narração. É importante, né, ao estudar gêneros textuais, lembrarmos também, né, de que os gêneros aparecem diariamente, né? Eu vou criar gêneros novos através dos tempos. Nós falantes, né, cara, da língua portuguesa, nós criamos novos gêneros, né? E assim por diante. Hoje a carta ficou batida, né? Era um gênero textual que ficou para lá. E hoje temos um e-mail que vai se encaixar dentro de uma tipologia textual, né? Então, assim, cada gênero textual eu vou conseguir encaixá-lo dentro de uma tipologia textual, dentro dessas 5 tipologias, numa dessas 5. A narração, eu vou ter o conto, eu vou ter, né, a crônica, então eu vou ter aqueles gêneros que vão se encaixar dentro da tipologia narrativa, perfeito? Quando eu falo assim, retrato falado, né, eu vou à delegacia para fazer um retrato falado de uma pessoa que não está desaparecida, né, ou um assaltante que está, né, praticando crimes naquela área, vou fazer um retrato falado, né, que fica na delegacia e vai se atualizando agora, né, porque a tecnologia faz isso, é um gênero textual, né, descritivo. Quando eu chego a um restaurante e peço o cardápio é um gênero textual que vai se encaixar dentro da tipologia textual descritiva, porque é um texto, né, cheguei ao restaurante, né, aquele cardápio vai ser um texto totalmente descritivo. Então, é um gênero textual que se encaixa nessa tipologia. Perfeito? Quando eu vou fazer, né, a redação do Enem, que vai cobrar para nós uma dissertação argumentativa, né, é um gênero textual que se encaixa dentro dessa tipologia. É porque é comum fazermos abrangermos, né, a dissertação de forma geral, mas é um gênero específico, né, assim como a carta argumentativa, assim como o artigo de opinião, né, vão ser gêneros textuais que vão se encaixar em cada tipologia. Quando eu falo em injunção, né, o texto injuntivo, eu posso trazer, né, já que é aquele que vai nos orientar, né, cara? Eu posso trazer as leis, né? Eu posso trazer o edital de um concurso, né? O edital de um concurso é um texto injuntivo que vai nos orientar o que devemos ou não fazer, né, naquele concurso específico, naquela prova específica, né? Então, e eu cito outros mais, né? A receita médica é um texto injuntivo,
A receita culinária também vai nos orientar, né, como fazer aquela comida, aquele prato específico. Então, eu vou ter cada gênero, né, incluindo em cada tipologia. Tranquilo, meus amores? Então, a diferença é essa. Eu vou ter essas 5 principais tipologias textuais e a partir, né, e dentro delas eu vou ter um leque muito mais amplo de gêneros textuais. Beleza, meus amores? Espero que vocês estejam entendendo. Caso não, vocês falem comigo. Então, a diferença entre descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, né? Então, tipos de redação. Nós chamamos de redação, na verdade. Tudo que se escreve recebe o nome de genérico de redação. Né? Eu não gosto muito de usar o existir, não. Quando nós fazemos um texto, né, e ele é muito formal, é importante nós usarmos o haver ao invés do ter ou existir. O ter ou existir não tá errado, né? Tá concordando direitinho, certo? Com o nosso sujeito ali. Né? Mas eu prefiro usarmos o a. Então, há diferenciados tipos de redação, descrição, narração e dissertação. É importante que você consiga perceber a diferença entre elas. Aqui eu coloquei os principais, na verdade, né? Algumas gramáticas, um estudioso, né, vão colocar como principais a descrição, a narração e dissertação. Mas aqui nos slides, vocês vão ver que vamos abordar todos eles, né? Tanto a injunção quanto a exposição também. Então, aqui, a descrição, né? O tipo de redação na qual se apontam as características, né, que compõem determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Né? É muito comum nós vemos também a descrição dentro de um texto narrativo. A narração, ela ser muito boa, né? Para que ela fique muito boa, na verdade, para que ela nos prenda, né? Para que nós nos imaginemos naquele local, né? É importante que aquela narrativa seja bem descritiva, né? Esteja bem descrita, para que ela nos prenda, né? Ao lermos aquele livro, principalmente um livro, se ele for bem descrito, a narrativa, né? Se ela for bem descrita, perdão, aquilo vai nos prender, né? Vamos nos imaginar naquele ambiente que está muito bem descrito, vamos imaginar aquela personagem está muito bem descrita, né? Na minha narrativa. Então, eu posso ter um texto, né, totalmente descritivo, mas também, né, a descrição ela vai aparecer para nós, né, muitas vezes dentro de um texto narrativo, perfeito? Narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos, né, que ocorrem em determinado tempo, né, e lugar, envolvendo um certo personagem. Né? Esse fato, né, cara, ele pode ser um fato, na verdade, quando eu falo fato real, é até uma ambiguidade, uma redundância, né? Ou pode ser, na verdade, algo fictício. Eu posso narrar um fato realmente, né? Algo que aconteceu, ou posso narrar alguma coisa fictícia, né? Depende muito, né, do meio por onde eu quero partir da minha narrativa. Tranquilo? A dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais, né? Seguidas da apresentação de argumentos que as comprovam. Então, o texto dissertativo é isso, né? Falei com vocês que vamos, né? Ele vai nos seguir durante toda a nossa caminhada, a dissertação, né? Você vai se formar em alguma área específica e vai tentar fazer, né, uma especialização, né? Vai ser um curso lato sensu, depois vai partir, né, para um curso escrito sensu, né? Que vai ser o mestrado e doutorado, né? O mestrado vai ser a dissertação de mestrado, né? Você vai ter que fazer uma dissertação de mestrado e lá, né, quando for partir para o doutorado, você realizará a tese de doutorado, né? Partindo, querendo ou não, vai ser, né, basicamente a base, né, da dissertação vai estar ali daqueles textos, porque é dissertação de mestrado e depois a tese, né? Você vai ter uma opinião formada em relação àquele assunto específico que você conhece muito bem, né? Quando eu falo em tese, eu falo em opinião, e você vai usar, né, cara, todos os artifícios, todos os meios para comprovar aquela opinião, que como nós tratamos de doutorado, ela tem que ser, né, algo novo, né? Pressupõe que doutorado é algo novo, né? Aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer, né? Tudo se copia, nada se cria, né? Mas o que esperam, né, cara, os acadêmicos é que nós criemos alguma coisa nova quando nós elaboramos uma tese de doutorado. Show? Então, ó, texto expositivo ou exposição, amores, tem como função principal informar. Né? Quem escreve um texto expositivo, né, tem como objetivo explicar, né, um tema para o seu interlocutor. Perfeito? Ó, usamos a tipologia expositiva para esclarecer um conceito, né, apresentar um problema e soluções, analisar diferentes explicações e implicações sobre um fenômeno. Né? Isso é exemplo, artigo científico, palestras, seminários. Eu posso colocar que a minha aula também é um texto expositivo, né? De qualquer maneira, eu estou, né, expondo a vocês, né, alguma coisa, estou explicando, né? Estou apresentando um problema, estou explicando a vocês um conceito, esclarecendo um conceito. Então, a minha aula também serve, né, cara, como gênero textual, né, dentro da tipologia expositiva, perfeito? Então, a minha aula aqui de língua portuguesa, ou aula de qualquer professor, ela vai se encaixar também no gênero textual, né? É um gênero textual, perdão, que se encaixa, né, dentro da tipologia expositiva. Tranquilo? Então, artigos científicos, né? Quando nós entramos, né, cara, mergulhamos a fundo, né, na vida acadêmica, né, e quando nós principalmente fazemos doutorado, mestrado, doutorado, né, é importante que nós criemos todo mês, né, um artigo científico, né, um artigo que vai abordar aquele assunto do qual eu domino, né,
dominar algo, o qual domino. Perfeito? Então, palestras, seminários também, né, são gêneros textuais que se encaixarão na tipologia expositiva. Beleza, meus amores? Estão muito quietos, espero que estejam aprendendo. Qualquer coisa, avise-me aqui, tá? Então, o texto injuntivo, né, ou injunção, indica como realizar uma ação. Perfeito? Ó, utiliza a linguagem objetiva e simples, né? Os verbos são, na sua maioria, né, empregados no modo imperativo, né? Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente de modo indicativo, né? Então, exemplo, previsões do tempo, né, são textos disjuntivos que vão nos orientar, né, se vai chover amanhã, se não vai chover, vai fazer no do dia, para que nós, né, podemos aproveitar o feriado e assim por diante. Perfeito? Receitas culinárias, manuais, né, cara? Qualquer manual, né? A gramática, por exemplo, né, cara? Eu Fabiano, né? Me formei em letras, né, cara? E tenho muitas vezes que saber, né? Tudo que acontece com a parte gramatical, né? Então, tem aqui em casa vários manuais, né? Vários manuais gramaticais que vão nos indicar se está mudando ou não, né? Como é que aquela concordância está correta ou não. Então, são manuais, né? Muitas vezes também que vamos estar. Pode ser um manual, quando eu falo manual, eu falo em gramáticas, que vai me orientar, ou pode ser qualquer manual que vai me informar como é que eu monto aquele móvel, né? Qualquer manual mesmo vai me indicar quais são os caminhos que eu vou usar para chegar a montar aquilo ali. Leis, né? A lei também, né, traz para nós um texto, vai nos orientar em relação a alguma coisa, certo? Bula de remédio, né? Também convenções, regras e eventos. Perfeito? Então, o texto injuntivo, ele vai, na verdade, nos orientar, né, cara, a realizar alguma coisa, tá? Narração, né? Tu tem aqui alguns exemplos bem curtinhos para nós. Em uma noite chuvosa no mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua, né, mal iluminada, que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem, né, estranho. Repare que ali, ó, né, já traz para nós o eixo temporal. Em uma noite chuvosa no mês de agosto, já vai marcar para nós o eixo temporal, né, o quando, né, perfeito, depois quem. Então, assim, aparecem algumas perguntas que vão nos indicar realmente que é um texto narrativo. Então, não tem como, né, não, como é que se diz? Identificarmos um texto narrativo, né? São perguntas claras, né? E são a estrutura da narração já vai me trazer, né, que aquilo é um texto narrativo ou não, certo? E é muito importante que nós saibamos bem identificar também, né, os gêneros textuais, para que, pô, aquilo ali é uma crônica, né? Então, assim, se aquilo ali é uma crônica, a crônica é um texto, né, que vai narrar, na verdade, algo do cotidiano, né? Voltado basicamente para uma crítica, muitas vezes, né? Ou um tom meio que irônico. Então, assim, né, eu já sei identificar basicamente uma crônica, né? Então, o cronista, ele vai partir, né, de algo, né, relacionado ao cotidiano, algum assunto, né, que está em voga no cotidiano, e vai, né, narrar de forma mais leve, entendeu? Então, assim, mais coloquial, a linguagem é mais coloquial, é mais acessível ao público. Então, assim, eu conhecendo a estrutura, fica mais fácil realmente, de repente, se cair, né, uma questão de interpretação de texto, né, de compreensão ou interpretação de texto na minha prova, fica mais fácil de eu conseguir, né, achar. Por exemplo, ó, quando nós chegarmos aqui daqui a pouco à dissertação, eu sei o quê? Né? Que o texto dissertativo ele vai dividir-se para nós em introdução, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, perfeito? A minha tese, que é o meu posicionamento, né? Ela tem que aparecer na introdução, show de bola? E logo depois, nos parágrafos de desenvolvimento, né, eu vou explicar, né, eu vou argumentar, usar argumentos contundentes, né, para comprovar a opinião que eu tive em relação àquele assunto, para comprovar o meu posicionamento, perfeito? Então, se o cara, na questão de compreensão de texto, né, ou interpretação, se ele pede para nós buscarmos a resposta, né, o posicionamento do autor em relação ao texto, né, que nós lemos, né, eu vou somente a introdução, né, porque é ali que vai aparecer para nós o posicionamento, tranquilo? Se o cara buscar o tema do meu texto, também vou buscar longe na introdução, que é muito comum através da tese, né, nós reconhecermos, né, o tema, né, qual foi o assunto, né, que vai tratar para nós, né, o texto. Então, assim, é muito mais fácil quando nós conhecemos um texto, né, até mesmo para nós interpretarmos ou compreendermos. Pessoa, tem diferença, né? Quando eu vou fazer uma prova de concurso, né, qualquer prova de português, né, no edital aparece lá compreensão e interpretação de texto. Pessoa, qual é a diferença? Explique melhor. Quando eu falo em compreensão de texto, quando se fala em compreensão de texto, né, compreender, você vai ao texto buscar a resposta, somente isso, né? E tem algumas formas de iniciar, né, a pergunta, né, de uma prova de português, por exemplo, que vai nos indicar mais facilmente que aquilo ali é compreensão e não interpretação. Como assim, professor? Quando for compreensão, né, a palavra texto vai sempre aparecer na pergunta. Então, de acordo com o texto, né, isso, ó, certo? Vai sempre aparecer para nós, né? Induz-se do texto, né? Deduz-se do texto. Então, assim, vai sempre aparecer na pergunta a palavra texto. Por quê? Porque ele quer a banca, né? Quer somente que nós vamos ao
ao texto buscar resposta. Agora, quando fala de interpretação, né, cara, a palavra texto não vai aparecer muito mais, né? Vai aparecer infere-se, né? Isso só, né? Compreende-se do texto, então, assim, né? Interpreta-se do texto, interpretação, não vai aparecer a palavra texto, né? E qual é a diferença, professor? Na interpretação, a resposta vai aparecer, né? Nas opções, ela vai ser parecida, né? Com aquela interpretação que eu fiz do que eu li do texto. Assim, as bancas estão evitando cada vez mais colocar questões de interpretação. Por quê, professor? Porque, né? Cada um tem a sua interpretação. Quando cai em questões de interpretação de texto, né? Numa prova de português, por exemplo, tem muito mais recursos, né? Nós, professores de português, impetramos muito mais recursos para que elas sejam anuladas. Por quê? Já cansamos de pegar, né, questões de texto em que o próprio autor, né, o cara pegou lá um texto de um autor específico, vamos dizer que ele pegou lá, né, um texto do nosso Carlos Drummond de Andrade, né, e assim, colocou perguntas referente ao texto, né. O próprio Carlos Drummond de Andrade, né, não sabia, vamos dizer, eu estou fazendo só analogia, o próprio autor do texto não sabia, né, ele ficou em dúvida em qual resposta a banca deu para o seu texto. Então, assim, porque cada um vai ter sua interpretação. Então, as bancas estão evitando cada vez mais colocar questões de interpretação. Elas estão optando muito mais em colocar questões de compreensão. O cara vai somente ao texto buscar a resposta, né? Os concursos agora passados, né, cara? A ESA, EAGS, EAR, né? A EPICAR, né? Se você reparar, pegar a prova para ver, né? São concursos que cobraram somente compreensão, questões bem fáceis, né? Só vou ao texto buscar a resposta. A resposta está igualzinha, né, ao que aparece no texto, tranquilo? São muito mais fáceis. Por quê? Porque aqui você não abre, né, espaço para que nós, professores, né, impetramos recurso para aquela questão ser, né, ser anulada. Né? Isso é porque se a banca ela tem questão anulada, ela não vai passar confiança para nós. Tranquilo? Então, reconhecer, né, cara, o engenho textual e assim, né, indicá-lo, né, posicioná-lo em cada tipologia, nos ajuda bastante, até mesmo para compreender ou interpretar o texto. Tranquilo? Então, aqui pararam, né, atemorizados, né, e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto, né, era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar, né, com dificuldade o caminho da sua casa. Então, aqui, né, texto narrativo, de cara, né, a estrutura vai deixar muito claro para nós que é um texto narrativo. Show? Então, sua estatura, né, era alta e seu corpo esbelto, a pele morena, né, refletia o sol, né, dos trópicos, os olhos negros amendoados espalhavam a luz interior, né, de sua alegria de viver, né, e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma que mais parecia uma pintura. Então aqui eu estou descrevendo, né? Você repare que é um texto descritivo, né, mas que é muito comum nós vermos a descrição também dentro de um texto narrativo. Vou narrar aquilo ali, é importante que o meu texto narrativo seja bem descrito, né, até porque o meu interlocutor, né, cara, para o meu leitor se posicionar, né, se imaginar, se ver naquela cena e assim por diante. É muito mais gostoso, né, um livro muito bem descrito. Tranquilo? Então, dissertação, né, muitos debates têm havido, né, sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Argumento alguns, né, que ele deve ter, né, por objetivo de despertar o estudante capacidade de absorver, né, informações dos mais diferentes tipos e relacioná-las, né, com a realidade circundante. Um sistema de ensino voltado para a compreensão dos problemas socioeconômicos. Né, esse aqui não tem mais o if, né? Quando as palavras forem repetidas, né, eu vou juntar tudo, né? Então, socioeconômico passou a ser junto e que despertasse no aluno a curiosidade científica, né? Seria por demais desejável. É importante mesmo, né, cara? Buscarmos desde a educação básica, né, essa curiosidade científica de vocês, para que vocês, quando chegarem, né, à faculdade, vocês despertem para isso, né? Não parem somente ali, que vocês continuem essa vida acadêmica, né, com curiosidade científica. Tranquilo? Então aqui eu tenho o quê? Um texto citativo, né? Repare que só de olhar eu consigo trazer, né, imaginar e deixar aquilo ficar claro para nós que é um texto citativo, por quê? Né? Você usou-se argumentos, né? Eu estou dissertando em relação a algum assunto por meio de argumentos, tentando convencer, né, persuadir, né, o meu corretor, né, o meu leitor. Tranquilo? A exposição, né? Telefone celular, né? A história do celular é recente, né? Mais remota ao passado. E as telas de cinema, a mãe do telefone móvel, né? É austríaca, né? Edwin, sei lá, Kiesler, né? Mais conhecida pelo nome artístico, né? Ed Lamar, uma atriz de Hollywood, né? Que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Aqui eu estou explicando, estou expondo, né? Isso só. Ed tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência, né? Ela foi casada com um austríaco nazista fabricante de armas, o que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns, né, torpedos, né,
teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso, né? E teve a ideia. É um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar, né, mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, né, patenteada em 1940. Aqui eu estou, né, expondo, né, para uma exposição, estou expondo realmente um fato para vocês, né, estou explicando, né, eu trouxe aqui, né, cara, palestras, um seminário, eu trouxe aqui um texto científico, de caráter científico, também uma aula, né, repare que aqui pode ser uma aula, né, de forma expositiva. Vou expor para vocês aquele assunto específico. Tranquilo? Eu vou aqui tratar para vocês a história do celular. Então, a aula de história da Michelle, ou aula de filosofia e sociologia né, são aulas que, quer dizer, aula de forma geral, qualquer aula de forma geral vai ser uma aula expositiva, né, vai estar dentro de um texto expositivo, tranquilo? Então a aula é um gênero textual que vai se encaixar, né, na exposição, no texto expositivo, tranquilo? Olha aqui a injunção, né, o texto injuntivo, amores, ó, mistura, né, para cappuccino, ingredientes, né, 400 gramas e não 400, né, 400 gramas de leite em pó, né, duas xícaras, né, de açúcar refinado, 100 gramas, né, de café solúvel, acho que 2 colheres, né, de sopa de chocolate em pó, fica muito melhor com chocolate do que com achocolatado, certo? Uma colher de sopa de canela em pó, né? Uma colher e meia, né, de chá de bicarbonato de sódio, então, modo de preparo, né, misturar todos os ingredientes e guardar, né, por até 6 meses em uma vasilha fechada. Para preparar o cappuccino, acrescentar 2 colheres de sopa, né, em uma xícara de água, né? Eu preferir mais cremoso, né? É melhor adicionar uma xícara de leite. Então aqui, ó, né, vai trazer um texto instrutivo, uma receita, né, cara, que vai nos instruir, na verdade, como é que nós vamos fazer, né, um cappuccino. Tranquilo? Então aqui é um texto instrutivo. Eu trouxe. Aí tem a bula de remédio, o dicionário também, né, cara, é um texto descrito instrutivo para nós, vai nos orientar, vai trazer a explicação, né, daquela palavra, daquele vocábulo que eu quero achar. Então também é um texto injuntivo, perfeito? Show, meus amores. Narração, né, cara? Aqui tem narrar é criar, né? Então é importante. Quem cria é o narrador, que pode ser um narrador, né, primeira pessoa, de terceira pessoa, ele pode ser um narrador personagem, aquele que vai participar, primeira pessoa, pode ser um narrador observador, né, ou um narrador onisciente, né? O observador ele vai só observar o que acontece, né? O narrador onisciente, ele observa, né, e sabe tudo o que passa na narração. Então são tipos de narradores. É importante isso cai em prova? Cai. Isso cai em prova perguntando, né, cara? Então é importante que nós saibamos realmente, né, tudo relacionado à tipologia e a gêneros textuais, beleza? Então, narrador, né? Primeira pessoa, o narrador personagem, ele vai narrar participando da história para nós. O narrador, terceira pessoa, observador, ele vai observar também tudo que acontece na história, na narrativa. E o narrador onisciente é aquele que vai narrar, né? E vai conhecer tudo que se passa, né, na narrativa. Perfeito? Então, vou relatar fatos reais. Aqui tem uma ambiguidade, uma redundância, né? Os fatos são reais. Mas aqui até coube aqui, né? Porque eu botei imaginário junto na mesma sentença. Então, fatos reais ou fatos imaginários. Show de bola? Apresentar personagens e criar sucessão temporal, né? Eu vou sempre criar uma sucessão temporal. Vou sempre partir de um tempo, né? Que pode ser um tempo cronológico, que é o tempo, né, partindo do relógio, na ordem certinha, ou posso, né, narrar também, né, a partir de um tempo psicológico, perfeito? Eu posso mudar essa cronologia. Repare que Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é aquela obra que vai marcar o início do realismo para nós no Brasil, né? Do nosso grande Machado de Assis, é um texto que não vai trazer, né, um tempo cronológico. O tempo não é na ordem normal do relógio, né? Isso, o cara ele vai narrar a história, né, partindo do seu leito de morte, tá? Ele é um defunto autor, né, assim chamado no texto como defunto autor. Ele está quase morrendo no seu leito de morte e vai narrar, né, na verdade, os acontecimentos, vai narrar tudo que aconteceu, narrar e descrever, né, tudo que aconteceu com ele ao longo da história até chegar, né, ao seu leito de morte, né, a sua morte. Tranquilo? Então, você repare que a narração não vai seguir um tempo cronológico, né? Isso só. Show de bola? Então, características da narração. Narração é o relato dos fatos ordenados em sequência lógica, com a inclusão de personagens. São elementos fundamentais da narração, né? O fato, o episódio ou o incidente, né, que é o que aconteceu. A personagem ou personagens envolvidos, né, nela, né, que são quem. Então, são importantes, são elementos fundamentais para o processo narrativo. Show de bola? O que aconteceu, qual foi o episódio, qual foi o incidente, né? O que, a pergunta que vai aparecer, a pergunta a quem vai trazer os personagens, a pergunta quando, né, que vai trazer o tempo, marcando o eixo temporal. Então, são algumas perguntas que vão posicionar para nós a narração. Tranquilo, amores? Subir uma água rapidinho, que a garganta tá arranhando pra caralho. Botei assim, ó, ocorre contudo, né, a presença, né, facultativa de outras circunstâncias, né, cara? Até tem
Teve um erro de concordância aqui. De outras circunstâncias, seguindo, né, o seguinte esquema. O como, né? O como é o modo, né? Como se desenvolve os fatos. Podem aparecer, né? O mais importante é que apareça para nós, né? O que, né? E o como, né, cara? Que seria o fato, não é isso só. Não é isso? É isso mesmo. Perdão, o que e quem, né? O que é o episódio, né? Qual foi o incidente, né? Tá? Vai ser um assunto específico, perfeito? O que vamos tratar, o que vamos narrar e o quem seriam os envolvidos, as personagens, tá? Para aparecer outros, né, outros termos circunstanciais, né? Isso como, que vai trazer para nós, né, o nosso advérbio de modo, né? Por isso, circunstâncias, né? O modo como se desenvolve os fatos, o onde é o local, né? Ou locais, né? Que eu marcar o eixo, né? De lugar, né? Isso vai ser o advérbio de lugar. O quando, né? Que é o tempo, a época, o momento em que se deu o fato. Vai trazer o adjunto verbial de tempo, né? Por isso, circunstância de tempo. O porquê, né? Que foi a causa, o motivo do acontecimento. E o por isso, né, cara, que é a consequência ou resultado, perfeito? Então, são algumas circunstâncias que também podem aparecer na minha narrativa. Mas as principais são o quê? Vai trazer um incidente ou fato, ou episódio que eu vou narrar. Né? E o famoso quem, que vai trazer para nós as personagens. Pessoal, eu falo as personagens porque é feminino realmente, perfeito? É um substantivo feminino, as personagens, tá? É muito comum colocar masculino concordando com o homem, né? O personagem, sei lá, falando de tal, certo? Jeca Tatu, mas o certo são as personagens, tranquilo? É um substantivo feminino, realmente. Show de bola? Então, aqui, ó, são os elementos básicos, né, que compõem a narração, né, no texto narrativo, o tempo, né, que pode ser cronológico ou psicológico, perfeito? Repare que na Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, isso é o nome de estudo, é Memórias Póstumas, né? Memórias Póstumas, depois isso, né, de Brás Cubas, que é o nosso autor defunto, né, assim, tratado na narrativa e no filme, né? Tranquilo, espaço é o lugar em que se passa a ação, né, a sucessão de fatos, personagens, né, definem-se física e psicologicamente pela descrição. Então, assim, as personagens, desculpa, vão ser descritas para nós, né, fisicamente e psicologicamente, tranquilo? Principalmente se for, né, um olhar, né, um romance mais realista, né? Repare que o romance realista, ele vai, na verdade, descrever as personagens de forma psicológica, né? E o romance naturalista, ele vai descrever para nós os personagens de forma mais biológica, né? Vai apontar os problemas, né, em relação à saúde, as patologias que as pessoas carregam. Show de bola? Então, de maneira comum, né, as personagens vão sempre ser descritas fisicamente e psicologicamente. Show de bola? Né, a sua personalidade, né, o seu modo de pensar, o seu psicológico, realmente. Perfeito? Foco narrativo, terceira pessoa, né, ou primeira pessoa. Vai ser o foco da narração. Né? O narrador vai ser onisciente, aquele que vai saber tudo. Né? O narrador observador é aquele que só vê, tranquilo. Ó. O narrador personagem é aquele que vai participar. Então, a narrativa pode ser, né, o texto pode ser narrado, o foco narrativo pode se dar, né, dar-se-á em terceira pessoa ou em primeira. Show, amores? O narrador pode ser onisciente, aquele que vai, né, que sabe tudo que se passa na narração, e pode ser um narrador observador, aquele que só vê. Show de bola? Então, aqui, ó, o discurso, né, pode ser direto, né, onde eu vou apontar, né, através dos travessões, a fala direta dos personagens, né, ou pode ser um discurso indireto, né, isso o narrador traduz a fala da personagem para nós. E o narrador discurso direto livre, né, é a fusão da fala do autor com a fala do personagem. Pode ser, né, um discurso indireto, né, livre, onde aparecem as duas. Perfeito? Show de bola. O mais comum que aparece para nós é o discurso indireto. Show, meus amores? Então, aqui o tempo, né, cara, pode ser histórico, né, que é o famoso cronológico, né, que é o tempo normal, né, comparando-se com o relógio, né, chamado também de linear, né, ou diacrônico, né. Então, linear porque vai seguir, né, o relógio, vai ser diacrônico normal, né. Diacrônico vem de crônica, não é isso? Só crônica, cronos vem de tempo. Então, é o tempo normal de acordo, né, com o relógio. Perfeito? Até aqui até volta, né, aquela matéria de, né, variações linguísticas, né, variação diacrônica, né, que vai mostrar, né, a evolução da língua através dos tempos. Tranquilo, amores? É mensurável e segue a organização do dia a dia, né? Tem um ritmo do calendário ou do relógio. Pode muitas vezes ser apontado por situações adverbiais, né? À noite, naquela manhã, né, no outono de 97, né? Outros índices temporais podem ser levados em consideração durante a adolescência, por um instante, né? São pontos, né, que vão marcar para nós o eixo temporal. Tranquilo? Pode ser psicológico, né, interior ou pessoal. Decorre dentro das criaturas, né? É sempre imaterial, não mensurável e particular. A única maneira de medi-lo, né, é através das associações com a duração dos sentimentos. Que acontece para nós lá no Memórias Póstumas das Cubas. Né? Exemplo do cotidiano, você marca um encontro, primeiro com quem ama, às 7 da manhã,
às 5, né, em ponto, você já tomou banho, escolheu a roupa, tá vendo aqui, ó, vai fugir um pouquinho daquilo ali. Show? Olha o relógio que não move os ponteiros, né? Essas 2 horas que separam você serão infinitamente longas, embora o tempo real, né, tenha sido marcado nos relógios de maneira idêntica a todas as outras, todas as horas, tá? Outro exemplo, sentado, né, na carteira do vestibular, com a aflição das inúmeras questões, né, pela frente, seu relógio voa, né, 4 horas são célebres demais. Então, assim, vai marcar, né, o tema mais psicológico, vai rolar dentro de nós, dentro da criatura, e não fora. Beleza? Quando eu voltar aqui, eu explico isso aqui melhor a vocês, gente. Faltam 4 minutinhos. Toma um café aqui para melhorar um pouquinho aqui minha garganta, tá bom? Volto com vocês no último tempo, beleza? Beijo grande aí. Qualquer dúvida, por favor, podem chamar no WhatsApp ou podem perguntar depois que nós voltarmos, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Tá? Peço desculpa em relação a qualquer coisa. Show? Espero que todos tenham colocado o nome aí, tá?